Dostoiévski foi um explorador, mas não aquele tipo que reconhecemos pelo cinema, aventureiro e talvez até mesmo um sedutor. Aquele que está em busca de tesouros perdidos em cavernas ou castelos, ou mesmo por terras além do horizonte. Dostoiévski foi um explorador de almas e das suas idiosincrasias. Ele mergulhou no profundo da dor, na angústia, na perturbação, no ódio, na tristeza, na miséria das almas humanas, no conflito entre ideias, Deus, sempre tentando buscar encontrar uma fagulha, talvez de origem divina, para entender o homem como o homem e saber por que o homem é o homem. Dostoiévski sempre esteve, mesmo ainda criança, de alguma forma preocupado com questões sociais e posteriormente metafísicas. Muitos dos acontecimentos de sua infância ficaram marcados profundamente em sua alma. Alguns podem mesmo ser vistos em algumas de suas obras de maneira explícita ou mesmo alegóricas. Não à toa, o mesmo é reconhecido e aclamado por ter uma farta bibliografia de grande peso psicológico. E a profundidade turbulenta de seus personagens e as consequências tempestuosas que se desdobram de suas ações ou omissões, sendo um reflexo perfeito de suas forças ou fraquezas físicas e mentais. Dostoiévski foi um inovador na literatura de seu país natal. Ofertou uma espécie de literatura que ele mesmo mais tarde reconhecia como realismo fantástico. E uma série de pensamentos e posições filosóficas que talvez no início nem ele mesmo tinha noção do poder e da influência que alcançaria. Dostoiévski foi criado por uma legião de grandes nomes da literatura russa, mas seu legado é ainda maior, é global. Em 1846, Dostoiévski presenteou o mundo com sua primeira obra, Gente Pobre. Ainda que esta já fora de conhecimento um ano antes por um pequeno grupo de escritores que, lendo-a, teriam dito entre lágrimas e uma emoção exacerbada que um novo Gogol havia surgido e que a literatura russa havia alcançado um novo parâmetro e seu destino estava salvo. Numa época tão cansada de romances que apenas exploravam exaustivamente o modo de vida aristocrático da sociedade russa e também de seus ensaios fisiológicos, a princípio, a casta russa intelectual que buscava uma nova forma de literatura que poderia servir como porta para as ideias sociais que vinham evolucionando o país e os intelectuais com o acesso que tinham de material das ideias europeias da época, que invadiam fartamente o país, povoando a mente dos mesmos diante do sofrimento, a pobreza e a humilhação que o cidadão russo, especialmente o mais vulgar, que era o mais numeroso, tinha que enfrentar na época. Por isso, Dostoiévski, com seu primeiro romance, foi também o pai do romance social, pelo menos em seu país natal, sendo este um gênero que revela as motivações comportamentais e o modo de vida de uma sociedade. Gente Pobre levou 2 anos para ser escrita e mesmo reescrita, e já possuía, como vamos testemunhar, uma alma temporal, e semeou as primeiras sementes do absurdo e do existencialismo, posicionamentos tão importantes e sólidos que formou gerações de grandes escritores. O romance, aparentemente, parece ser simples em seu modo epistolar, ou seja, troca de cartas, tão explorado na época por muitos dos escritores, inclusive alguns dos próximos de Dostoiévski. O mesmo nos apresenta 2 personagens que frequentemente trocam cartas contando sobre suas misérias e a pobreza de seus dias, compartilham suas angústias e desejos, algumas vezes raros momentos de alegria, em compensação em face de outros de muito desespero e fúria. Aqui, Dostoiévski implementou um uso interessante da polifonia, talvez uma inovação de sua arte, que, unindo o caráter tão particular do tipo epistolar, ofereceu aos seus personagens uma vida própria, um realismo palpável. A polifonia permitiu que os personagens se expressassem como eles realmente eram, falando ou, no caso, escrevendo, com seus vícios de linguagem e ao tipo de caça que pertenciam, pois assim era a Rússia da época em que Dostoiévski vivia. Veremos diversas vezes erros de linguagem, um uso excessivo de expressões, apelos à religião, ao destino e muito mais. Afinal, um rei não se expressa como um camponês, não vive como um camponês, não pensa como um camponês, sequer come como um camponês. Tal qual o próprio camponês não pensa como um rei,
não se expressa como um rei, não vive como um rei, não pensa como um rei e certamente não come como um rei. Trazendo esse modelo para a atualidade, era como se tivéssemos dois jovens conversando em alguma plataforma virtual, e cada um se expressando de sua forma única, escrevendo com erros, abreviações, gírias, o uso de imagens como memes, o que fosse, para oferecer uma identidade única para cada um, como uma alma. A resenha de um livro, especialmente quando feita online, é um trabalho bastante fácil de cumprir atualmente. Muitas vezes nem se precisa ler a obra, basta ler as orelhas de um livro, ou seu prefácio, ou mesmo um simples resumo colhido numa busca rápida pela internet. Mas aqui meu objetivo é fazer o mesmo mergulho que Dostoiévski fez. Vou mergulhar pelo conteúdo das 55 cartas. Cartas, aliás, que serão disponíveis aqui também, na forma de áudio. Vamos lê-las carta por carta e farei análises. Vamos explorar o que Dostoiévski quis dizer, tentou dizer e mostrar. Vou assinalar e apontar referências, revelar as mágicas que o escritor fez em pequenos trechos que aparentemente não possuíam grande significado, mas que, olhados com uma devida atenção, revelam uma miríade de possibilidades. E, ainda que possa parecer paradoxal explicitamente, não o é, pois o autor sempre esteve ciente da complexidade e da perturbação dessa criatura tão curiosa conhecida como ser humano. Muito obrigado.